guerreiros e guerreiras, como vocês estão? Hoje estamos aqui em um vídeo para falar sobre a utilização das algemas, né? Qual é a maneira correta ou quando se utilizar uma algema de maneira correta segundo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre a legislação vigente sobre, né, na utilização dessas algemas, tá? Depois eu vou mostrar a algema para vocês, comentar os tipos de algemas que nós temos e por fim fazer 2 exercícios para vocês se familiarizarem, né, e saber como vai ser perguntado isso no seu concurso público ou na prova que você vai fazer, tá? Então, o uso de algema você vai usar ele basicamente em 3 hipóteses, ou seja, resistência da pessoa presa, risco, né, de fuga dessa pessoa, ou seja, fundado o receio de que essa pessoa vá empreender fuga, né, então você pode estar utilizando a algema, né, ou o risco, né, a integridade física de si, né, você que está aprendendo, ou de terceiros. O uso de algemas, ela está prevista, né, na verdade, a gente tem a utilização de algemas lá na LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, prevista no Código Penal Brasileiro, é a Lei 7.210, que vai prever lá no seu artigo 199 a utilização dessas algemas. Mas durante muito tempo, né, houve uma forma errônea de ser empregado essa algema, né? Algumas pessoas passaram por constrangimento, situações vexatórias, né? Que ao decorrer do tempo foi parar, inclusive, questão de direitos humanos, né? Quando se utilizar de forma ética, né, essa algema, isso fez com que o o STF criasse a súmula vinculante número 11, né? Que restabelecesse a utilização dessas algemas de forma correta. Nós temos inclusive uma lei, se eu não me engano, 13.434, que fala sobre a utilização de algemas para mulheres grávidas, né, em trabalho de parto, tá? Mas o que interessa para a gente é a súmula vinculante número 11 do STF, que vai falar exatamente quando se utilizar essas algemas, né? Então eu vou ler para vocês o texto de lei, porque é importante que vocês peguem, às vezes tem algum verbo que eles usam como pegadinhas aí no seu concurso, que pode servir como uma casca de banana, né? Você vai cair certamente numa questão. Então, olha, se atentem a verbos que eu vou falar aqui para vocês. Só é lícito, tá, o uso de algemas, né, em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada e excepcionalmente por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar. É importante vocês verem isso daqui, ó, responsabilidade disciplinar, civil e penal, tá bom? Pega bem essas 3 palavrinhas aí, tá? Do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Então também é importante vocês pegar essas 2 palavrinhas, que é sobre a nulidade da prisão, né, se for feita de forma ilegal essa prisão, né, e o uso dessas algemas aí, tá bom? Então, por que isso é importante eu estar falando para vocês? Porque olhem essas questões aqui, ó. Sobre o uso de algemas, assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos da súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Então a gente tem aqui, ó, alternativa A. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de desobediência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou terceiros, justificada excepcionalmente por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e da autoridade, sendo conservada a prisão. Opa, aí já está errado, né? Ou seja, a prisão ela só pode sofrer a nulidade, né, e não conservada essa prisão. Então, a A está errada. Vamos lá. B. Só é lícito o uso de algemas em caso de desobediência, de fundado receio de fuga e de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso, né, ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e da autoridade e a nulidade da prisão do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Esse final está certo, mas aqui em cima nós temos errada, né? Caso de desobediência, de fundado receio de fuga. C.
Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga, de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão e do ato processual em que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Essa alternativa C está certíssima, é isso mesmo. Então ela falou os métodos, né, para ser empregada a algema. Responsabilidade disciplinar, ou seja, parte da área da corregedoria, civil, né, danos causados na área civil, tá? E penal, fechou, tá correto, falou tudo que tem ali no texto de lei. Você pode ver que é um Ctrl+C, Ctrl+V, né, no texto de lei, tá? Fique atento, principalmente a essa questão. Eles vai falar às vezes que não é passível de nulidade e tá? E também vai trocar ali algumas coisas, vai falar que não é responsabilidade disciplinar nem civil. Eu vou até ver aqui, ó, se alguma delas tem. Então, ó, a D tá falando também de desobediência, né? A gente não tem essa previsão de desobediência, mas sim receio de fuga, né? Resistência ou risco à integridade física, tá? Então, essas três principais. E aí a E também tá falando aqui, está sendo conservada a prisão e ela não deve ser conservada se realmente for constatado esse abuso, né? Pode inclusive ser considerado abuso de autoridade, isso daí, tá bom? Então, veja só, preste atenção nesses verbos, né? E a última questãozinha que eu queria mostrar aqui para vocês, olha, ela é de certo ou errado, né? Estilo aí da banca da CESP. Ó, de acordo com o enunciado da súmula vinculante do STF, é lícito excepcionalmente o uso de algemas. 3 casos básicos, que é o que a gente comentou: resistência do preso, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Ainda de acordo com tal enunciado, a excepcionalidade do uso de algemas precisa ser justificada por escrito ou oralmente, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão e do ato processual que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Está certa ou está errada? Está errada. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, oralmente, né? E ele não diz ser oralmente, tá? Tá falando para ser escrita, mas não oralmente, tá bom? Então, perceba, cara, cuidado com algumas palavrinhas. Isso é realmente decorar o texto de lei, é pegar o artigo 199 da Lei de Execução Penal, tá? A súmula vinculante, né, número 11 aí do STF, e decorar. Decorou isso daí, quando vier uma palavrinha, né, que é o que eu falei, que é a casca de banana, vocês não vão cair mais nela, né, e vão tá safo também nessa questão. Então é bem simples. 3 hipóteses para uso de algemas, tá bom? Responsabilidade disciplinar, civil e penal, essas 3 também, tá bom? E pode correr o caso de nulidade dessa prisão ilegal, tá bom? Pega bem isso daí que vocês vão ficar safo. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a algema propriamente dita, né? Nós temos vários modelos de algemas. Então, esse tipo de algema, olha, que é articulada, né? Vocês podem ver aqui, ó, ela é articulada. Tá? Nós temos a algema, essa eu não tenho aqui, tá? Mas aquelas de presilhas, né? É como se fossem lacres, né? Vocês já viram aquelas de lacre? Né? Lacra ali a mão da pessoa, a pessoa fica lacrada também. Temos a algema rígida, né? A flexível, que é a algema de corrente, né? Daqui, né? Geralmente ela vem uma corrente aqui no meio, tá? Então, algema flexível com corrente. A dobradiça, né? Que é a que eu mais gosto, e ela fica até mais bonita, né? Ó. Tá, a maioria das algemas é feita de aço carbono reforçado com níquel, né? Então, é um exemplo aqui para vocês, tá? Então, ela é bem simples, cara. Olha só. Você tem aqui 5 rebites, né? Nela, ó, de fixação. Tem aqui na parte inferior, na parte... Essa aqui é a parte fixa, tá? Ó, parte fixa superior e a inferior, né? Você tem a parte móvel, que é onde você vai ter os dentes aqui, ó. O sulco de fixação. De trava, né? Os dentes aqui, ó, né? Para trava, né? Aqui você tem a fechadura, né, dela, né, com a chave, quer ver, ó, a chavinha aqui, a chave, e aqui atrás você tem a trava de segurança dela, que vai ser esse pininho aqui, ó. Você aperta ele, tá? E ela não trava mais, então não tem como a pessoa falar, ah, tá travando, tá apertando, né? Ou ela mesma ficar se apertando ali, tá? Então você usa essa trava de segurança e ela não consegue prender mais, tá bom? O método correto de se utilizar ela é colocar sempre a fechadura para dentro do pulso. Então, ó,
põe aqui, ó, tá bom? Prendeu, né? Se você deixar para fora, o que acontece? A pessoa, ela consegue, se a pessoa for ninja, né? Ela consegue tentar soltar aqui, ó, porque a fechadura tá aqui. Se a fechadura estiver do lado de dentro, cara, ele não consegue tentar abrir, tá? Então, ó, tô preso, tá? E a fechadura tá do lado de dentro. Então a pessoa, ela não consegue dobrar o pulso, olha aqui, ó, para tentar soltar ela do lado de dentro. Então a maneira correta, quando você utiliza a algema em alguém, é colocar sempre a fechadura do lado de dentro, porque o pulso não dobra e a pessoa não consegue de forma alguma tentar soltar ou tentar abrir essa algema, tá bom? Agora, se fosse do lado de fora, né, ó, ele talvez conseguiria mexer aqui, mas agora do lado de dentro, ó, o pulso não consegue dobrar e você não consegue abrir de forma alguma. Essa é uma técnica correta para utilização, né, da algema, tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu coloquei até os exercícios aqui antes, a gente resolveu os exercícios. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês, né? A Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, tá dentro do Código Penal Brasileiro, vai estabelecer então o uso de algemas junto com a súmula vinculante número 11 do STF, que restabeleceu esse uso de maneira correta, tá bom? Então, forte abraço para vocês, fique atento com essas palavrinhas, né, com essas pegadinhas aí em questões, tá? São 3 hipóteses para a gente estar usando a algema, né, e 3 responsabilidades, então disciplinar, civil e penal, né, e também passivo de nulidade de prisão, inclusive referente aí a abuso de autoridade, né? Ficar esperto com isso, tá bom? Então, tamo junto, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Brasil!